Agora nós vamos falar a respeito das etapas do planejamento e da elaboração de um estudo de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental, conhecido como EIA, é sem dúvida a parte mais importante do processo de AIA. Durante esse planejamento do EIA é que é possível elencar as questões mais relevantes que serão afetadas pela aprovação e construção de um determinado empreendimento. É possível também, através do EIA, enfatizar e hierarquizar os impactos mais relevantes e propor também medidas para mitigá-los, para minimizá-los, para evitá-los e, quando não for possível, que maneira esses impactos podem ser compensados para a comunidade, para o meio ambiente. É também o EIA o objeto que vai ser utilizado por todas as partes interessadas naquele empreendimento para os momentos de discussão, para os momentos de conversa. Então, proponentes, agentes ambientais e representando os órgãos e as comunidades também. Então, um estudo ambiental bem planejado e bem realizado, ele tende a aumentar as chances que aquele empreendimento seja aprovado. Em geral, os estudos ambientais, eles se referem a duas possibilidades. Estudos para projetos de engenharia, quando, por exemplo, o empreendimento prevê a construção de estruturas físicas no meio ambiente que podem interferir, que vão interferir e causar impactos ambientais, ou, por exemplo, quando se refere ao aproveitamento de recursos vivos. Então, por exemplo, quando essa proposta se refere a atividades que aproveitam recursos vivos como aquicultura, silvicultura, suinocultura, etc. Então, os empreendimentos, eles podem ser categorizados numa dessas duas possibilidades. E os estudos para aprovação desses empreendimentos também podem ser bastante diversificados. Nós vamos estudar aqui o EIA, né, que é o estudo de impacto ambiental. Mas poderíamos citar vários outros que também são considerados estudos ambientais, como o plano de controle ambiental, o relatório de controle ambiental, o relatório ambiental preliminar, que é o RAP, que a gente tinha comentado já com vocês, que é aquele relatório, aquela avaliação ambiental preliminar solicitada pelo órgão ambiental para que um empreendimento possa ser lá na etapa de triagem classificado como não impactante ou com impactos não significativos ou com impactos significativos. Temos alguns estudos também já mais restritos a determinadas áreas, como, por exemplo, o PRAD, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, que deve ser feito sempre quando uma determinada área de mineração está sendo desativada. Então, esse plano é inerente ao setor de mineração. E tem também o projeto básico ambiental, que é do setor elétrico. Todos são estudos, tem graus de detalhamento na descrição do ambiente ou na análise do impacto peculiares, né? Então eles diferem quanto ao grau de detalhe e análise de impactos, mas apresentam vários pontos em comuns, como metodologias e princípios. Os EIAs podem ter dois tipos de abordagem: a abordagem exaustiva
e a abordagem dirigida, né? A gente vai rapidamente diferenciar esses dois tipos de abordagem. A exaustiva é também conhecida como do taxonomista ocupado, porque é aquela em que é feito um diagnóstico ambiental bastante extenso, demorado, aprofundado e que ocupa quase a totalidade do espaço e consome bastante esforço, tempo e dinheiro. Então, duas coisas são características de um EIA com abordagem exaustiva. O foco em produzir listas completas de espécies sem relações funcionais, então, pelo simples propósito de criar listas de espécies, assim como descrições extensas da geologia regional, dados sociais e econômicos, né? Ambos os casos trazem informações que não são diretamente utilizáveis para analisar impactos ou para gerenciá-los. Então, é bem importante que os consultores responsáveis pelo estudo, para a realização deles, tenham em mente objetivos, tenham em mente quais são os principais impactos que aquele empreendimento pode gerar e, a partir daí, criar hipóteses de trabalho para que a abordagem do EIA seja mais focada, certo? Então, é o que acontece quando o EIA utiliza uma abordagem dirigida. O que caracteriza essa abordagem, então, é o inverso da abordagem exaustiva. Então, previamente à coleta de informações, é feito um planejamento muito bem pensado, com formulação de hipóteses, né? Então, são levantadas as questões principais e são formuladas hipóteses a respeito dessas questões, de maneira que o levantamento de dados é focado para responder a essas questões, certo? Há uma preocupação em fazer o levantamento dos impactos mais relevantes, mais importantes ou significativos daquela atividade naquele local em particular, e uma preocupação com a hierarquização, porque determinados impactos são mais relevantes que outros para aquela circunstância, certo? Então tem uma preocupação com isso. Resolver problemas práticos através de conhecimento e métodos científicos. Isso requer planejamento, né? E não apenas ir a campo e só depois gerar informações e depois pensar nas questões. Então, esse exige um planejamento prévio antes da ida a campo. Ampliação do conhecimento. Será? A ampliação do conhecimento não deve ser um objetivo dos estudos de impacto ambiental, pessoal, embora para os especialistas, né, biólogos, seja uma oportunidade muito interessante de fazer amostragens biológicas completas, né? E muitas das vezes utilizando essa justificativa de ampliar o conhecimento. Isso não cabe numa abordagem dirigida no EIA, porque o levantamento de espécies por si só não justifica, né? Não é um objetivo para obtenção, para que se tenha um EIA bem sucedido, né? Na verdade, a ideia é levantar informações que respondam às questões que foram definidas, que foram delimitadas previamente no planejamento, certo? Bom, então partimos para esse roteiro do EIA, falando, né, retomando alguns passos que a gente já percorreu em aulas anteriores. Aqui a gente tem a caracterização das alternativas
para o empreendimento. Então, um estudo bem pensado, bem planejado, ele tem as alternativas, né? E paralelo a isso também algo que é relevante para essa etapa inicial é o reconhecimento ambiental e inicial. Aqui a gente tem uma lista de fontes de informação para que para que o consultor possa discriminar, né, um reconhecimento da área, mesmo que ainda superficial. Então, que fontes de informações são essas? Então, temos mapas topográficos oficiais, fotografias aéreas, imagens de satélite, plantas relativas ao projeto, memoriais descritivos do projeto, estudos ambientais anteriores, breve pesquisa bibliográfica, também tem as bases de dados, né, socioeconômicos e ambientais, e conversas com moradores e lideranças locais. Então, esse reconhecimento, ele pode inclusive incluir visita e incursões à área para fazer a caracterização a caracterização da área, a caracterização prévia. Ok, seguimos então com base na caracterização das alternativas e no reconhecimento ambiental, o consultor consegue então fazer uma identificação preliminar dos impactos e hierarquizá-los, ou seja, colocar ordem de importância, de magnitude para esses impactos levantados, né? Então é importante que hajam hipóteses sobre a resposta do ambiente às solicitações impostas, ou seja, as pressões que aquela atividade vai exercer sobre o meio. Então, se imagina, né, ali, conforme aquelas informações, se imagina quais são os impactos que serão gerados e são construídas hipóteses de como aquele ambiente vai responder àqueles impactos. Aí, a etapa seguinte é construir um plano de trabalho, certo? Esse plano de trabalho é importante estratégia de execução dos estudos subsequentes e também da definição dos métodos que serão utilizados para esses estudos, certo? Aqui a gente tem um roteiro de um plano de trabalho para a realização de um EIA. Então aqui, vejam, breve descrição do empreendimento, breve descrição das alternativas que serão avaliadas, localização, delimitação da área de estudo, características ambientais básicas da área, principais impactos prováveis devido ao empreendimento, a gente viu que isso já foi levantado anteriormente, considerações sobre os prováveis impactos mais significativos, ou seja, hierarquização, estrutura proposta para o EIA e conteúdo de cada capítulo e seção. Aí também ali já são definidos a metodologia de levantamento e tratamento de dados, os procedimentos de análise de impactos, as formas de apresentação dos resultados e também a respeito das consultas públicas. Com base no plano de trabalho, aí sim, finalmente, é dado início ao estudo das condições ambientais. Então, finalmente, os consultores vão a campo, né? A sequência que a gente tem com base no plano de trabalho que foi confeccionado pelo consultor, os termos de referência produzidos e fornecidos pelo órgão ambiental, é realizado então um estudo de base, né, com as incursões a campo, onde serão identificados os impactos, é feita uma previsão dos impactos, como eles vão se comportar naquele empreendimento com o passar do tempo, a avaliação, que é o peso dado
a esses impactos, e com base nisso é construído o plano de gestão e, finalmente, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental.